Olá, terceiro ano, vamos lá fazer a correção da nossa lista de eletrodinâmica, especificamente essa lista sobre capacitores que eu passei para vocês dia 1º de setembro. Primeira questão teórica, simplesinha de fazer. Nós temos uma lâmpada de LED para ser ligada diretamente na tomada residencial, tem seu invólucro alguns elementos de circuito, além do próprio LED. Dentre esses elementos estão resistores, indutores, capacitores. Quanto ao armazenamento de cargas elétricas nesses elementos, é correto afirmar que é possível. O único dispositivo que tem a capacidade de armazenar carga elétrica neste contexto. Indutor? Não. O indutor ele vai induzir um campo, tá? O capacitor tem essa função. O resistor não, ele tem a função de resistência. No caso da lâmpada, ele vai servir para gerar a energia elétrica, a luminosidade. E o capacitor e o indutor. Não é a nossa opção. Tudo bem. Número 2, nós temos aqui uma questão que vai falar sobre um capacitor de placas paralelas, planas e paralelas, que está ligado a uma bateria de módulo em que a diferença de potencial entre essas placas é de 12 volts. Tá? A área de cada placa ela é igual a 0,01 metro quadrado. Então, eu tenho uma área aqui já. E a distância entre as placas é de 5 milímetros. Já coloquei aqui no SI. Nesse caso aqui, tá? Ele fala pra gente que a placa positiva... em relação à placa positiva, nós temos um ponto, que a gente chama de ponto B, que está localizado a 2 milímetros da placa positiva. Então, aqui, ó, eu tenho a placa positiva e o meu ponto B está aqui, ó. Supondo que o campo elétrico entre as duas placas, então a distância 2 milímetros da placa positiva, a permissividade elétrica no interior da placa é de 2 vezes 10 a menos 12. Então, o E vale 2 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Sobre esse capacitor, escreva o que for correto. Letra A, a capacitância vai ser de 18 picocoulombs. Vamos fazer a conta. Como é um capacitor de placas paralelas, a gente tem que escrever como C é igual a E sobre A. C é igual a E vezes A dividido por D, tá? Capacitor de placas paralelas. O E, ele deu o valor, a área, ele também deu, e a distância eu coloquei aqui na unidade correta, que é em metros. Achamos aqui que vai ser 12 picofarads, como ele tinha discutido. Depois, ele vai falar o seguinte pra gente. A carga acumulada na placa positiva é igual a 0,6 nanocoulombs. Como é que eu calculo a carga? Bom, carga é calculada assim. Carga é igual... A carga pode ser calculada como carga, é capacitância vezes DDP, ou posso pensar na capacitância, que é igual a carga dividida pelo DDP. Calculamos já a capacitância, a DDP desse conjunto aqui é de 12 volts, achamos que a minha carga vai ser de 12,6. Aqui a resposta está em nanocoulombs. Tá errado, né? Em nanocoulombs seria, ó, aqui tem 216 picocoulombs, ou a minha carga, para ficar em nano, tem que ficar 10 a menos 9. Então, a minha vírgula tem que vir uma casa ainda para a esquerda, tá? Ó, 0,216 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou minha carga como sendo 0,216 nanocoulombs. E não é o que ele falou que era 0,6, tá errado. Automaticamente, vamos lá. Seguindo aqui. A 2 está errada, 0,4. DDP entre os pontos A e B é igual a 4,8. O que são esses pontos A e B? O ponto A e B são da plaquinha. O ponto A está na placa, que ele disse, ó, um ponto A sobre a placa positiva e o ponto B está a 2 milímetros desse ponto. Então, como é que eu fiz aqui? Calculei a minha DDP. Aqui. DDP AB, então, tensão, né? DDP. Calculei pela equação que a gente estudou lá em eletrostática, K sobre D. Achei que a minha DDP entre os pontos A e B vai ser de 972 volts, tá?
Tá errado, então. E a outra pergunta que ele faz para a gente é quanto que vale o campo elétrico no ponto B. O campo elétrico, já que eu calculei a DDP entre os pontos A e B, vou usar essa equação que a gente estudou também, eletrostática. E é igual a U sobre D, ou eu posso falar que é U ED, então U é igual a E vezes D. Achei o meu campo elétrico. O campo elétrico nesse ponto aqui vai ser de 4,86 vezes 10 a sexta volts por metro. Ele também vai perguntar, então aqui a número 8 também está errada. A 16 fala assim, despejando-se a força gravitacional de uma partícula positiva, que estiver ali, quanto que vai valer? Falando assim, a partícula, a carga vai sair do ponto, a partícula que estiver no ponto B, ela vai ser acelerada para a placa negativa. Sim. Por quê? Porque nós temos ali uma carga positiva, ela vai querer ir para a carga do lado negativo ali, tá bom? Não sei se está correto. Número 3. Na 3, nós temos a seguinte pergunta. Nós temos um capacitor. Vou baixar essa pergunta, ficou muito ruim no lugar. Um capacitor que vai ser representado por esse gráfico aqui, tá? Então, nós temos aqui duas placas submetido a uma tensão. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia armazenada, tá, gente? Energia armazenada neste capacitor. Atenção, porque aqui fica confuso, porque ele chamou energia U. Cuidado, observa a unidade medida. A nossa resposta está em joule. Então, a gente quer a energia armazenada, a gente está usando a fórmula como EP. Essa é a nossa pergunta. Então, aqui, ó, eu primeiramente calculei quanto que vale a capacitância, porque é uma coisa que é constante, não vai mudar, tá? A capacitância vai ser como que eu vou calcular ela? Capacitância é a carga dividida pela DDP. Então, se você olhar qualquer valor aqui, ó, você vai achar a capacitância. Atenção, porque nós temos aqui, ó, que está em microcoulombs. Então, eu tenho que ficar atento a isso, tá? Aqui está em micro. Então, quando eu for colocar na minha conta, eu tenho que carregar o 10 a menos, ao 10 a menos 6 aqui também. Então, a carga, se eu pegar esse 64, vai escrever 64 vezes 10 a menos 6, dividido pela DDP. Nesse caso aqui, que é 4. Achei a capacitância, que é 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. Achei ela, eu coloquei aqui na fórmula para calcular quanto que vale a minha energia potencial armazenada, minha energia armazenada. Ele quer a energia armazenada quando a minha tensão for de 3 volts. Poderia ter feito direto por essa fórmula aqui, Q vezes U? Poderia, mas eu teria que saber quanto que vale a carga nesse ponto aqui. Se quisesse fazer, pensando na média, daria para fazer, tem como, tá, gente? Eu fiz por esse caminho porque eu achei mais simples, mas poderia fazer. Então, se você quisesse pegar a média neste caso, que seria o valor aqui, se você fizesse a conta, né, você ia descobrir que aqui vale 48, que seria o valor no meio do caminho, 48 aqui vale 3. Seria possível também, tá? Aí você faria assim, 48 vezes 3 dividido por 2. Mas dá na mesma. É um caminho diferente. Então, aqui no caso, a energia armazenada, eu vou usar a equação do C vezes U ao quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó. A energia armazenada vai ser 16, que é a capacitância que eu calculei, vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar minha energia armazenada vai dar 72 vezes 10 a menos 6, ou eu posso escrever que é 72 microfarad. Nossa resposta vai estar aqui com a letra C, 72 microjoules. Opa, escrevi a unidade errada. Escrevi como Farad. Farad é a unidade de capacitância. Vamos lá, borracha. Fiz a correção aqui, a unidade, né? Energia medida em joules. Então, 72 vezes 10 a menos 6 joules, ou
72 microjoules. Seguindo para a nossa próxima questãozinha. Próxima questão fala o seguinte, número 4. Um estagiário de curso de engenharia elétrica da UPM montou um circuito com o objetivo de acumular energia na ordem de milijoule. Após algumas tentativas, ele vibrou com a montagem do circuito abaixo, cuja energia potencial elétrica acumulada. Então, eu quero saber a energia acumulada. Eu quero calcular o EP. Mas para calcular o EP, nesse caso aqui, eu vou ter que, primeiramente, fazer a minha capacitância equivalente do meu circuito, que está todo em paralelo. Como eu tenho capacitores em paralelo, o SEC, a minha capacitância equivalente, vai ser a somatória de todos os capacitores. Então, aqui no caso, o meu SEC vai ser o meu C1, mais o meu C2, mais o meu C3, mais o meu C4. Vou ter que somar todo mundo. Então, o C1 vale 6, mais 2, mais 8, mais 4. Achei que a minha resposta vale 20 microfarads. Lembra que eu falei para vocês que não tem precisão de tirar da unidade de medida, desde que quando você fizer a conta, eu lembro que tem que colocar o micro aqui também, tá? Achei a minha capacitância equivalente do meu circuito em paralelo. Agora, eu tenho que calcular a energia armazenada, que é o meu EP. Então, energia armazenada, sempre que pedir a resposta em joules, é energia do capacitor. Eu posso calcular como sendo C vezes U ao quadrado. Por quê? Porque o U eu sei quanto que vale aqui, que diz que vale 30. Então, eu vou conseguir calcular a minha energia armazenada, que vai ser 20, que eu acabei de encontrar, mas tem que colocar no SI, então ficou 20 vezes 10 a menos 6, vezes a tensão ao quadrado, que é 30 ao quadrado, eu vou achar a minha carga, tá? A minha energia. A energia aqui vai ser de 9 milijoules. Por quê? Porque 10 a menos 3 é 1 mili. Ok, com isso nós temos que o nosso gabarito vai ficar letra E. Tranquilo. Questão número 5. A energia armazenada no capacitor é utilizada em desfibriladores, equipamento médico capaz de estimular o coração com dificuldade de contração. O desfibrilador clássico possui duas placas que devem ser posicionadas sobre o tórax do paciente, de forma que a descarga elétrica atinja o coração. Considerando um capacitor plano de 100 microfarads, submetido a uma diferença potencial de 100 volts, sabendo que entre as armaduras do capacitor existe vácuo, pode-se afirmar que a energia armazenada no capacitor vai ser quanto? Então, como é baixar a energia armazenada, nós vamos fazer novamente, tá? Pela fórmula de energia. Aqui, como eu sei, a capacitância e DDP, eu fiz por essa equação aqui. Capacitância vezes o quadrado da DDP dividido por 2. Achamos que a energia armazenada é de 500 milijoules. Letra B. Número 6. As vítimas de queimadura grave às vezes são tratadas em câmara onde existe ar enriquecido com oxigênio, chamado de câmara hiperbárica. Considerando a armação da maca e a parte da câmara hiperbárica. Abaixo da marca constitui um capacitor de placas paralelas de capacitância de 300 picofarad. A DDP entre a maca e a cama é igual a 0,8 kV, tá? 800 volts. Então, quanto vale a energia armazenada em microjoules? Novamente, usei a mesma fórmula da questão anterior. A energia potencial armazenada depende da capacitância da DDP ao quadrado dividido por 2. Então, achamos que a energia em microjoules vai ser de 96 vezes 10 a menos 5, ou em micro vai ficar aqui, 96 microjoules. Milijoules, né? 96 milijoules. Micro. 96 microjoules. Em um laboratório, nós precisamos de um capacitor de 0,33 microfarads. E aí, qual associação vai funcionar para capacitores de 1 microfarad? Então, se você pegar capacitores em série de 1 micro, a capacitância equivalente de capacitores em série é 1 sobre sec. 1 sobre sec mais 1 sobre sec mais 1 sobre sec.
Então, aqui vai ficar 3 sobre 1. Lembra que eu tenho que fazer o sec, não 1 sobre sec. Então, 1 sobre 3 é igual a 0,33 microfarads. Então, a associação tem que ser de 3 capacitores em série associados. Se eu tivesse 2 capacitores, 3 em paralelo, tá? Aqui o meu sec seria de 3 microfarad, não seria o que eu precisaria. Se eu tivesse 2 capacitores em paralelo e um terceiro em série, eu teria um sec de 1,5 microfarad. E se tivesse 2 em série e um em paralelo, eu teria de... ao contrário. Ó, fazendo a conta aqui para vocês, não está ao contrário aqui no esquema. Se eu tivesse toda passada em paralelo, tá? Se fosse todos em paralelo, aqui 2 associações em paralelo com 3 capacitores em cada um. Aqui, se tivesse 2 em paralelo com 3 capacitores, tá meio estranho, teria que ser assim, 6 capacitores, aqui seria 6 microfarad, né? 2 em série e o terceiro em paralelo. Então, teria que ser assim, ó, assim, assim, e um que estaria em paralelo com eles, tá? E um em paralelo. Nesse caso, olha aqui como é que ficaria meu sec. Aqui ia ficar de 1 dividido por 2, mais esse que é de 1 microfarad. Microfarad. E aí eu ia somar. Então, 2 em série e o terceiro em paralelo, aqui daria 1,5 microfarad. Se fosse 2 em paralelo e um terceiro em série, seria como? Teria que estar assim, ó, 1 em série, esse aqui. Então, aqui ficaria 1 com 1, daria 2. 2, aí ia ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 1. O meu sec aqui, neste caso, ia ficar, ó, o mínimo aqui tem que ser 2, 1 mais 2, aqui seria 2 terços, o meu sec, tá? 2 terços de microfarad. E aí daria errado, ok? Então, a nossa única situação que funciona seria a letra E, 3 capacitores em série. Seguindo. Questão número 8. Nós temos aqui uma associação mista de capacitores, tá? Na associação de capacitores esquematizada acima, a capacitância está indicada na figura para cada um dos capacitores. Assim, a capacitância equivalente entre os pontos A e B no circuito é. Então, vamos achar a capacitância total equivalente. Primeira coisa, o que eu fiz aqui? Eu separei a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, eu tenho 3 capacitores que estão em série, C sobre 2, C e C. Como está em série, eu monto a capacitância equivalente é igual a 1 sobre sec, né? Melhor, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, que neste caso ficou 1 sobre C sobre 2. Então, eu tenho que copiar a primeira parte, multiplicar pela inversa a segunda. Então, isso aqui resulta em 2 sobre C. Então, eu calculei a minha capacitância equivalente da minha primeira parte do circuito. Tiro o mínimo é C. Então, aqui ficou 2 mais 1 mais 1. Em cima ficou 4, embaixo ficou C. Então, a minha capacitância equivalente da primeira parte do meu circuito, do meu primeiro fiozinho, ficou C sobre 4. Quando eu monto para a minha segunda parte do meu circuito, que é o segundo fiozinho, que tem 2 capacitores em série, com capacitância de cada um, C, o sec 2 é 1 sobre sec. Então, eu faço 1 sobre sec é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C, que vai dar o mesmo que C sobre 2, que o mínimo vai ser C. Beleza. Agora, para terminar, eu tenho um terceiro capacitor, que é o que está ali, C sobre 4. Vamos lá fazer como é que vai ficar o meu circuito no finalzinho. Ó, o esquema do circuito ficaria assim. Depois de montar
é a equivalência desses 3 fiozinhos, tá? Opa, vou ter o seguinte, ó, tem agora um circuito composto basicamente por 3 fios e cada fio tem um capacitor. Então, eu tenho esse capacitor do primeiro, que eu acabei de calcular ali, tenho o capacitor do segundo, que eu acabei de calcular também, e tenho o terceiro capacitor. Esse aqui, ó, vale 6 sobre 4, esse a gente calculou que deu 6 sobre 2, e o primeirinho lá, o último fiozinho lá, que não teve que mexer, ele também valia 6 sobre 4, vocês estão notando aqui. Então, eu vou escrever lá no último capacitorzinho, também vale 6 sobre 4. Observa que o meu circuito agora ficou composto por 3 capacitores, e os 3 estão entre si em série. Desculpa, em paralelo. Como é que eu vou fazer a minha conta aqui, então? Vamos lá, ver se ele vai colaborar comigo. Vamos trocar meu pincel aqui. Eu vou ter que juntar esses 3 capacitores. Eu vou juntar os 3 capacitores aqui, no que eu vou chamar da minha conta 3, tá? O meu SEC3, como eles estão em paralelo, eu tenho que fazer somente o quê? A soma. Vou somar C sobre 4 mais C sobre 2 mais C sobre 4, que é o último capacitor. O meu SEC3, a minha capacidade equivalente total aqui no caso, vai ser a somatória de tudo, tem que tirar o mínimo vai ser 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes C dá C. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 2 deu 2C, mais C, novamente. Então, a minha capacitância 3 equivalente do meu circuito completo vai ficar 4C sobre 4, ou seja, C. Achei a minha capacitância equivalente do circuito. Minha resposta fica a letra A. Beleza. Indo para a questão número 9, nós temos aqui um circuito de novo misto, tá? E aí nós temos aqui 2 que estão em paralelo entre si, em série com o terceiro capacitor, tá? O arranjo experimental representado na figura possui uma fonte de tensão de 4 volts, 3 capacitores com capacitância de C1, C2 e C3, igual está dando aqui. Quanto que vale a capacitância equivalente e as cargas armazenadas em 1, 2 e 3, respectivamente, tá? Então, eu quero achar a capacitância equivalente do meu circuito. Primeiro passo, eu vou ter que juntar esses 2 capacitores que estão em paralelo entre si. Vou chamar aqui de conta 1. A continha 1, como eu tenho 2 em paralelo, eu vou fazer o meu SEC, que vai ser, como está em paralelo, eu vou somar um com o outro. Então, vai ser 2 mais 4. O meu SEC deu 6 microfarad. Ok, o meu circuito agora, ele é composto por 2 capacitores. O primeiro que eu juntei, os 2, então aqui é o de 6 microfarad, e o segundo, que é o C3, que continua tendo o mesmo valor de antes, que era 6 microfarad. Pronto. Agora eu tenho 2 capacitores que estão em paralelo, ou em série entre si, e esses 2 capacitores, nós vamos juntar eles aqui agora em um só. Então, vou juntar os 2 aqui em um só. Então, eu vou fazer aqui o que eu vou chamar de continha 2. Meu SEC 2 vai ser, como eles estão em série, eu tenho que fazer 1 sobre SEC. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. O mínimo aqui é 6. Então, o meu SEC copia, tá? E inverte todo mundo aqui. Por quê? Porque eu tenho que achar o valor do C, e não 1 sobre C. Então, ficou 6 sobre 2. A minha capacitância equivalente é 3 microfarad. Achei a minha capacitância equivalente. Ficamos aqui entre A e E, tá? E quando você olha aqui entre A e E, nós vamos ter que descobrir agora quem é a minha resposta definitiva, porque ele perguntou pra gente quanto que vale a carga armazenada em cada um dos capacitores. Então, aqui nós precisamos fazer uma interpretação muito importante, tá? Recapitulando o que nós falamos de capacitores em série e capacitores em paralelo. Olha aqui, revisando aqui que nós discutimos na última aula. Isso vai mudar a tela. Mas bora lá, o que nós falamos é o seguinte, que quando eu tenho capacitores em paralelo, a tensão deles é a mesma, porém a carga de cada um é diferente.
Quando eu tenho capacitores em série, eles vão ter mesma carga. Ou seja, pense aqui comigo, já que eu separei esses dois aqui. A carga total do meu circuito, tá? A minha carga total vai ser o mesmo que a minha carga do meu capacitor 3, tá? E também vai ser igual a minha carga do meu capacitor 1, 2. O que seria o capacitor 1, 2? É esse de 6, que foi a junção do capacitor 1 com o capacitor 2, tá? Pensando assim, a gente consegue matar a questão, mas eu vou fazer a conta para vocês verem certinho. A carga total tem que calcular quanto que vale. Ó, vamos calcular quanto que vale a carga total. Como é que calcula a carga total? Para achar o meu C total, eu tenho que usar o meu Q total e o meu U total. O meu C total eu já descobri, que é 3 vezes 10 a menos 6. O meu Q total eu vou descobrir. E o meu U total foi informado na minha questão, que vale 4. Então, a minha carga total é de 12 vezes 10 a menos 6, ou seja, 12 microcoulombs. Achei a carga total, automaticamente eu já sei a carga do meu capacitor 3. Então, ó, já dá para matar aqui também um pouco a questão, ó. Qual que vai ser na ordem a capacitância 3? Tá aqui, ó, letra A. Mas aqui ainda falta um pedaço que a gente pode pensar, tá? Já que nós estamos entre duas respostas. Aqui diz que é 6, então tá errado, tá? Como é que eu vou saber, então, quanto vai a carga de cada um desses capacitores que estão em paralelo? A carga deles, tá? Somada, tem que dar o mesmo da carga total, porque eles estão em paralelo. Lembra lá, capacitores em paralelo, a carga total vai ser a soma de todas as cargas. Então, se você pensar aqui, ó, mentalmente, fazendo a conta, ó, 4 mais 8 dá 12, que é o mesmo que a carga total. Ah, não, Larissa, eu não entendi. Tem como fazer a conta disso aqui separadinho? Tem, tá? Como é que eu poderia fazer a conta separadinho, tá? Vou fazer a conta aqui separado. Até vou escrever aqui, opa. O Q total é igual a 3, que é igual a 12 microcoulombs. Vou fazer a conta agora do meu Q1. Não quero trocar de cor. Troca na marra, então. Ó, vamos lembrar que como o 1 é igual ao 2, né? Porque eles estão em paralelo. Como U é igual, eu vou pegar aqui a minha equação e vou isolar. Presta atenção. U é igual a Q sobre C. Eu vou usar isso aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou usar o meu U, que é igual a Q sobre C. Então, eu vou escrever Q1 sobre C1. Q2 sobre C2. Observe que nós vamos descobrir aqui uma relação. O Q1, eu não sei quanto que vale, mas o C1, ele valia, vamos voltar aqui para olhar, o meu Q1 valia 2, e o C1 valia 2 e o C2 valia 4. Então, vou pôr aqui meus valores, tá? Ó, o C1 valia 2. 2 micro. Vou pôr o micro aqui no meio. Q2 eu não sei. Esse aqui valia 4 micro. Aqui contrário, não, né? Conferindo aqui para garantir. 2 e 4. Na ordem, 2 e 4. Então, observa aqui. A minha carga 1 vai ser a metade da minha carga 2, tá? Dá para cortar o micro, 2 vem para cima, cancela. Ficou assim. O meu Q1 é a metade do meu Q2. Não achei a resposta ainda, Larissa. O que eu vou fazer? Lembra que quando eles estão em paralelo, a minha carga total vai ser igual à minha carga 1 mais a minha carga 2. A carga total é o que a bateria forneceu, né? O que o circuito forneceu, que é 12. O meu Q1 é a metade do meu Q2, ou o meu Q2 é o dobro do meu Q1. Então, faz, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. O Q1
ele é metade do Q2, então Q2 é o dobro do Q1. Então, no lugar do Q1, eu vou escrever Q2 sobre 2, mais o meu Q2, tá? Ah, não gostei, Larissa. Então, faz isolando o Q1. Isolando o Q2. Observa aqui. Q2 é igual a 2 vezes o Q1, que aí não tem que virar uma conta com fração. Então, no lugar do Q2, eu vou escrever o quê? 2Q1. Então, eu tenho que 3Q1 é igual a 12. O Q1 é 12 dividido por 3, que vai dar 4 microcoulombs. Lembra que está em micro, porque aqui estava em micro, não carreguei ali, mas a resposta é em micro. Então, o Q2 vai ser igual a 8 microcoulombs. Certo? Então, achamos todas as respostas aqui, mas como era uma questão de múltipla escolha, também dava para achar a resposta, porque não dava gabarito em outra opção. Ok? Número 10. Na 10, ele fala assim: tenho dois capacitores, C1 e C2, ligados em série, inicialmente descarregados. Supondo que os terminais são livres, foram conectados ao suporte de uma bateria, é correto afirmar que após cessar a corrente elétrica, o que vai acontecer? Então, presta atenção. Eu tenho um circuito. Vou organizar aqui, desenhar assim com a bateria, que eu acho melhor. Isso aqui é um treino muito importante de se discutir. Ó, como é que funciona quando eu tenho capacitores? Eu só vou ter, tá, corrente elétrica enquanto os meus capacitores não estão carregados. Presta atenção. O que significa isso? Qual é a função do capacitor? Se carregar, tá? Se carregar. Então, eu tenho meu C1 e tenho C2. Enquanto eles não estão com a carga elétrica máxima, então, presta atenção nisso aqui, muito importante, tá? Vou escrever aqui, ó. Importante. Enquanto eles não estão carregados, eu vou ter um fluxo de carga, ou seja, eu vou notar uma corrente elétrica só até eles se carregarem. Opa, se carregou. Aqui ficou positivo, aqui ficou negativo, aqui ficou positivo, aqui ficou negativo. O que vai acontecer agora? Eu vou parar de ter corrente elétrica. Então, quando ele está carregado, com a carga total que ele pode aguentar, que ele pode segurar, eu vou parar de receber corrente elétrica. Então, a partir do instante que os capacitores estão carregados, eu não tenho mais corrente elétrica. Vou até escrever isso aqui para deixar registrado. Ó, só a corrente elétrica enquanto os capacitores não estão com sua carga máxima. Ok? Só enquanto eles não estão carregados, eu vou ter uma corrente elétrica fluindo ali naquele circuito. Então, beleza. Qual vai ser a nossa opção correta, então, aqui para discutir isso aqui, tá? Como eles estão em série, a carga nos capacitores vão ser iguais. Quem vai ter maior tensão? Eu tenho que pensar na relação de C, que é igual a Q, sobre U. Quanto maior a minha capacitância, menor tem que ser meu DDP, porque são coisas que são inversamente proporcionais. Quem tem maior capacitância? O C2. Então, ele tem que ter uma tensão elétrica menor. Então, aqui, ó, cargas nos dois capacitores são iguais, porque eles estão em série, e a tensão vai ser maior no 1, porque ele tem uma capacitância menor. Dito isso, vamos para a nossa próxima questão. Dois capacitores idênticos, tá? De cargas de 2 microfarad, de capacitância de 2 microfarad, estão ligados em série, conforme mostra a figura. Sobre os capacitores, é correto afirmar que as cargas de cada um dos capacitores são iguais. Isso é certeza. O valor é 10 a menos 4, a gente vai calcular. Então, olha aqui, ó. Vou fazer a minha conta. Como eles estão em série, eu tenho que fazer a minha capacitância equivalente primeiro, tá? 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. A minha capacitância equivalente vai ser o mesmo que 2 sobre 2. Sabe por quê? Porque aqui, ó,
ficou mínimo é 2, 1 mais 1, que ficou 2 sobre 2. A gente inverte para achar o sec sozinho. Isso aqui vai dar 1 microfarad. Esse é o meu sec. Agora eu calculo a minha carga total conforme o meu sec total. Então, aqui, ó, C total vale 1, a carga total eu quero descobrir, e o U, ele diz que valia 100 volts. Então, a minha carga total vai ser de 100. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu não tinha arrumado. Como eu usei ali, gente, ó, aqui estava 10 a menos 6, eu não coloquei, aqui estava em micro, tá? Aqui tinha um micro, que eu não carreguei. Então, ficou 100 microcoulombs. Então, a minha carga total vai ser o mesmo que 100 vezes 10 a menos 6. Isso, tá feio, deixa eu arrumar de novo, ficou muito feio. Aqui ficou 100 microcoulombs. Ou eu posso colocar como sendo 100 vezes 10 a menos 6. Então, 6 vezes 10, 100 vezes a menos 6 coulombs, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 4 coulombs. Certinha a letra A, tá bom? Então, aqui as cargas são diferentes nos capacitores, está errado, porque eles vão em série, tem que ser a mesma carga. A DDP vai ser igual em cada um? Não, porque eles estão em série. Quando está em série, a DDP é diferente, tá? Se bem que, como eles têm o mesmo valor, a DDP vai ser a mesma, só que tem um probleminha. Elas não vão ser de 100 volts. 100 volts é o total. É a DDP nesse aqui, ó. Essa aqui, a tensão é de 50 volts, porque é metade para esse e metade para o outro, já que eles têm valores iguais. E a DDP aqui é de 50 volts, e não de 100 volts, tá? Em cada um. A DDP deles vai ser diferente, pela teoria sim, mas a capacitância é igual, então a DDP vai ser a mesma. As tensões das placas são iguais, apesar das cargas serem diferentes. Então, está errado, porque as cargas têm que ser iguais. Número 12, vai discutir sobre se é verdadeiro ou falso no meu circuito misto aqui, tá? Então, nós temos vários capacitores que estão ligados num circuito misto, tá? Como é que eu resolveria essa questão aqui? Primeiro passo, eu tenho que juntar... Gente, olha aqui, atenção. Tenho que simplificar os fios. Então, primeiro, eu juntaria esses três capacitores que estão no fio externo, tá? Vou chamar isso aqui de 1, tudo bem? Para calcular a minha capacitância equivalente, se for o caso de calcular aqui. Como ele pede na letra B, eu vou fazer essa conta, tá? Ó, considerando um capacitor cilíndrico, quanto maior for o comprimento do capacitor, menor será a capacitância do capacitor. Isso está certo. Desculpa, isso está errado. Por quê? Um capacitor cilíndrico, tá? Ele vai ser um capacitor de placas paralelas enrolado, igual eu falei para vocês. Quanto menor for quanto maior for o comprimento dele tem a ver com a área, menor vai ser a capacitância. Isso é errado, porque nós discutimos aqui, ó, em relação a essa número 1, a capacitância do capacitor de placas paralelas, que é o que é enrolado para fazer um capacitor cilíndrico, e tem a ver com a área e com a distância. Quanto maior a área, quanto mais comprido esse capacitor for, maior a capacitância. Então, está errado, não é menor, tem que ser maior, tá? Por isso está errado. Letra B, se a capacitância C1 for de 2 microfarads e C2 for de 4 microfarads, quanto que vai dar a capacitância equivalente? Então, a minha conta aqui, eu tenho 3 capacitores que chamou de 1. Então, eu vou fazer a minha continha aqui, ó. Minha continha 1. Tenho 3 capacitores em série de cada um tem um valor de 2. Então, ficou 1 sobre 2, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2. 1 sobre 7 ficou igual a... Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar confuso com a questão anterior. Aqui ficou 3, tá? Deixa eu trocar essa cor aqui. Senão a nota vai ficar parecendo uma questão só. Não? Ok.
Então, vamos lá. A capacitância equivalente desses 3 capacitores que estavam aqui na parte externa vai dar uma capacitância equivalente de 2/3 de microfarad. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora, nós vamos juntar o capacitor, tá? Esses que estão em paralelo. Então, eu vou juntar essa partezinha aqui, que eu vou chamar de continha 2, e vou fazer aqui na frente para a gente ver como é que vai funcionar, tá? Então, olha aqui. A continha 2 vai ficar... Como eles estão em paralelo, eu vou fazer a soma para achar o meu sec. Sec é igual a o C2. A questão diz pra gente que valia... Fugiu na minha memória agora. C2 vale 4. Então, eu vou juntar o de 4 com o outro que vale 2/3. Então, vai ser 4 mais 2/3. Tem que tirar o mínimo. O mínimo vai ser 3. 3 divide por 1, tá? 3 divide por 1 vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 mais 2. O meu sec aqui virou 14/3 de microfarad. Achei. Pronto. Agora, presta atenção que eu vou ter que fazer o desenho novamente para vocês verem como é que vai ficar o nosso circuito aqui agora. Agora, eu fiquei com um circuito mais simplificadinho. Agora, eu tenho só 3 capacitores, tá? O primeiro, ele já tinha falado quanto que valia, tá? O primeiro lá é aquele, o C1. O C1 tá valendo 2, se eu não me engano. C1 vale 2. Então, aqui, ó, eu tenho 2 capacitores de 2. Então, aqui, ó, 2 microfarad. E esse também vale 2 microfarad. E esse aqui é o que eu acabei de calcular, que vale 14/3 microfarad. Só lembrando de novo de onde que eu tirei isso. Eu não estou inventando nada, tá, gente? Olha aqui. Estou tirando do meu circuito. Lembrando aqui, eu primeiro juntei aqueles 3 que estavam na parte externa. E aí o circuito ficou desse jeito. 1 no lugar daqueles 3. Agora eu juntei esses 2, e aí virou 1 no lugar desses 2, então ficaram 3 num único fio. Então ficaram 3 capacitores que estão em série para achar a capacitância equivalente, que é a minha pergunta da letra B, tá? Então bora lá ver como é que vai ficar. Então agora eu vou fazer a seguinte configuração. Vou juntar esses 3 capacitores numa só, e vou chamar de continha 3. Como eu tenho 3 em paralelo, 3 em série, eu vou ter que fazer a minha conta do sec como sendo assim, 1/C3, tá? Minha conta 3 vai ficar igual a 1/2 mais 1/, aqui, atenção, 14/3 mais 1/2. Quando eu faço essa divisão dessa fração, eu posso copiar a primeira parte, multiplicar pelo inverso da segunda. Dessa maneira, ficaria 3/14, tá? Mais 1/2. Tirando o mínimo entre 2 e 14, o mínimo vai ser 14. Então, 14 divide por 2 dá 7. Multiplica por 1 dá 7. 14 ficou 3. E aqui ficou 7 de novo. Então, o meu C3 ficou 14, dividido por essa soma aqui, ó. 7, 7, 14, com 3, 17. Essa é a minha capacitância equivalente do meu circuito, provando que a minha letra B está correta. Então, aqui a letra B está corretíssima, verdadeira. Letra C. Se a DDP nos terminais de A e B fosse de 170, a carga total seria 170 microcoulombs. Então, olha aqui, perguntou carga total. Então, a DDP entre os terminais aqui, a DDP total. Então, eu vou fazer a minha conta para descobrir se está certo, tá? Então, bora lá, vamos fazer a continha. Vou fazer aqui na frente que vai caber. Então, ele disse que a DDP, o total, é 170 volts. Então, vamos fazer a conta. C total, E total, U total. C total, 14/17 vezes 10 a menos 6. Eu quero achar. O U total vai valer 170. Então, a minha carga total vai ficar 140, tá? Multipliquei aqui já dividi, já simplifiquei. 140 vezes 10 a menos 6. Ou eu falo que ficou 140
microcoulombs, ou eu posso falar que ficou 1,4 vezes 10 a menos 4 coulombs, tá? Porque eu andei com a minha vírgula 2 casas. Então, vamos lá olhar se está certo. Vai estar errada a nossa resposta ali, né? Vai estar uma questãozinha de, ó, 170 volts, está errado, ok? Não está certo, não é 170 microcoulombs. D, considerando um capacitor de placas paralelas, quanto maior for a área das placas, maior a área, maior vai ser a capacitância. Sim, foi o que nós discutimos na letra A, está correto. Número 13. Deu tempo de terminar. 13. A figura representa o esquema, que nós temos aqui vários capacitores, tá? Para ser liberados no choque elétrico no coração de um indivíduo cometido arritmia ou em parada cardiorrespiratória. Sabendo que a DDP, entre os pontos, vale DV, delta V, que ele não falou quanto que vale, os capacitores são idênticos, todos com capacitância C. Com base nos conhecimentos de eletromagnetismo, análises formativas com verdadeira ou falsa, e aí ele quer saber se a capacitância total vai ser de 6 coulombs, tá? Desculpa, 6C. Primeira coisa, vamos juntar. Nós sabemos que vamos ter que juntar isso aqui, depois esse aqui. Gente, terceiro ano, vocês já estão ficando acostumados com isso. Eu tenho 2 em série, então eu teria que fazer o que aqui? 1 sobre, ó, o sec aqui vai ser 1 sobre C mais 1 sobre C, que vai dar, o meu sec nessa parte de cima vai ficar C sobre 2, porque são o mesmo esquema que a gente usava no resistores em paralelo, 2 de mesmo valor, vai ficar C dividido por 2. Aqui embaixo, o meu sec vai ficar C dividido por 3, mesma ideia da parte de cima. Então, eu vou fazer aqui de novo, gente, o desenho para vocês verem como é que ia ficar, tá? Com os valorizinhos que nós temos. Então, tem um capacitor agora no fio de baixo, um capacitor no fio do meio, que já estava, e um capacitor no fio de cima, que foi o que a gente juntou também, agora ficou desse jeito. Então, eu vou juntar aqui o meu circuito, ficou torto o desenho, mas não faz mal, ponto A, ponto B. Então, aqui, ó, no fio de cima, C sobre 2. No fio do meio, C. No fio de baixo, C sobre 3. Agora, eu tenho que juntar esses 3 para achar a minha capacitância equivalente. Então, eu vou fazer aqui, ó, como eles estão em paralelo, o meu sec total vai ser a soma deles. C sobre 2 mais C sobre 3. O meu sec total vai ser, tiro o mínimo entre 2 e 3, 6. 6 dividido por 2, 3, 3C, mais 6C, mais 2C. O meu sec total ficou 6, 9, 11, C sobre 6. Então, a letra A está... A primeira está errada ali, falou que era 6C, está errado. Ficou 11 sobre 6C, ou 11C sobre 6. A segunda opção, a carga armazenada vai ser igual a isso aqui. Como é que eu calculo? Carga total vai ser Q vezes U, tá? Ele falou pra gente que a DDP, ele chamou ela de delta V. Tá certo, então? Certíssimo. Próxima opção, a energia armazenada é de 11 delta V ao quadrado, desculpa, delta V ao quadrado sobre 12. Então, como é que faz a energia armazenada? Posso fazer a conta da energia armazenada usando aquela formulazinha da energia potencial que a gente já usou algumas vezes, como sendo C, U ao quadrado, dividido por 2. Dessa maneira, vai ficar 11C sobre 6 dividido por 2 vezes delta V ao quadrado. Então, vai ficar, olha aqui, copio o primeiro, multiplico o inverso do segundo, ficou 11C delta V ao quadrado, dividido, né? Vai ficar aqui
é 6 vezes 2, 12. Então, aqui a opção está correta. A letra, que seria a terceira afirmativa, está corretinha. A quarta afirmativa, a carga armazenada no capacitor 3 é igual a metade da carga armazenada no capacitor 1. A carga vai ser a metade. Se você observar aqui, ó, esses dois capacitores têm carga igual, tá? Mesma carga. Como é que eu vou descobrir se a carga vai ser a metade ou não, tá? Metade ou não. Como esses dois aqui, esse fio tem mesmo DDP desse fio aqui, olha o que eu vou fazer, tá? Eu volto pra cá. Ó. O 1,2, que é daquele primeiro fio, é igual o U3, certo? O U12 é o U1 mais o U2. Isso tudo é igual a 3. Como é que calculo o U? Vou fazer separadinho aqui, ó. Ó, C não é igual a Q sobre U. Então, eu posso falar que U é igual a Q sobre C. Então, no lugar do U, eu vou escrever Q1, C1. Ou melhor, C, só todo mundo vale C. No lugar do U2, Q2, C. Q3, C. Só que tem um detalhe. Como eles estão em série, ó, Q1, ele é igual a Q2, pois estão em série. Então, eu posso simplesmente, ó, vou cortar aqui meu C de todo mundo. Então, eu sei que o Q1 mais o Q1 de novo, que vai dar na mesma, é igual ao Q3. Então, 2Q1 é igual a Q3. Então, posso falar que a carga 1 é igual a carga 3 dividido por 2, tá? Então, vamos ver lá se a opção está correta. Q1 é igual a Q3 dividido por 2. E ele fala que a carga 3 é a metade da carga 1, e isso aqui está ao contrário. A carga 1, que é a metade da carga 3. 14. Nós temos aqui capacitores que estão em paralelo. Estando em paralelo, a tensão dos três capacitores ela é a mesma pela regrinha que nós já discutimos, 14 ampères. Número 15, uma bateria de 60 volts está ligado, igual eles mostram aqui, dois capacitores de 1 microfarad, tá? Cada capacitor, a energia potencial armazenada em cada um dos capacitores. Então, vamos lembrar, as fórmulas de energia potencial armazenada, energia armazenada, pode ser vista como sendo capacitância, tá? Vezes o quadrado da DDP dividido por 2, que foi a equação que a gente usou, inclusive, agorinha, tá? Então, não gostei dessa não. Então, poderia fazer de outro jeito? Poderia. A energia potencial é igual à minha carga, tá? Vezes a minha DDP, dividido por 2. Seria uma opção. Mas, como ele perguntou a carga de cada capacitor, a gente pode discutir por aqui, tá? A gente já consegue descobrir tudo aqui. Como os dois capacitores são iguais, lembrando que o meu U total seria a somatória da minha DDP, 1 e 2, e eles são iguais, então o meu U total, que é 60, vai ser igual a U1 mais o meu U1, por exemplo, que dá na mesma. O meu vai ficar 60 igual a 2U1, então a DDP de cada um deles vai ser de 30 volts. Achei DDP. O 1 é igual ao 2, porque eles têm mesmo valor numérico, tá? Vou até pôr aqui, ó. Como C1 é igual a C2, o 1 é igual ao 2. Então, já sei quanto que vale a carga. Agora, eu consigo calcular quanto que vale a minha energia armazenada, tá? Tanto faz para mim. A gente pode discutir aqui. Vou fazer por aqui, porque aqui agora eu não sei quanto que... Não calculei quanto que vale a carga. Estou com um pouco de preguiça de calcular a carga agora. Já que daqui a pouco eu tenho que calcular, daqui a pouco eu mexo com isso. Vamos lá. Então, fazendo aqui nossa continha,
Ó, a capacitância de cada um deles, tá? Que ele perguntou. Ó, a energia armazenada em cada um dos capacitores. Então, eu quero em cada um. Então, eu tenho que fazer a conta de um por um. 1 vezes 10 a menos 3, embora a energia vai ser a mesma. A DDP, a gente descobriu que vale 30, porque são dois com o mesmo valor numérico, dividido por 2. Então, aqui ficou 10 a menos 3 vezes 900 dividido por 2. A energia armazenada vai ser de frente. Opa, foi muito para frente. Muito ainda. Aqui a energia vai ser de 450 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,45 joules. Isso é para cada um deles. Então, os dois vão ter a mesma carga, porque eles têm a mesma capacitância. Achei isso. Agora eu posso calcular quanto que vale a carga de cada um, se quiser. Tá? Então, aqui eu já sei a energia armazenada ou a capacitância. Então, eu vou fazer aqui, ó. A capacitância é igual a carga dividido pelo DDP. Tá? A carga de cada um é 10 a menos 3. Desculpa, a capacitância de cada um. A carga eu quero descobrir, a DDP eu sei que vale 30 para cada um. Então, a carga armazenada para cada um deles é de 30 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,03 coulombs. Cada um deles vai ter essa carga. Então, aqui a carga, poderia dizer que isso aqui é minha carga 1, tá? Então, a carga 1 é essa. A carga 2 também tem esse valor, por quê? Porque eles estão em série e a carga armazenada sempre vai ser a mesma quando estiver em série. Dessa maneira, a resposta correta fica sendo a letra A. Bom, por hoje é só, tá? A gente vai finalizar por aqui. Até a próxima oportunidade. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.